Vamos ver a próxima questão, 7, não é isso? A 7 diz assim: com relação aos princípios básicos da licitação previstos na Lei 8666, de 21 de junho de 1993, com posteriores alterações, é incorreto afirmar que a lei contempla o seguinte princípio. A. Vinculação instrumento convocatório, está presente lá. Promoção do desenvolvimento sustentável, vou falar sobre ele. Julgamento objetivo, sigilo da licitação, seus atos e decisões. Letra D, né? Errada é essa. O que acontece? A lei também chama o princípio de desenvolvimento sustentável. Aquele princípio do desenvolvimento nacional, promoção do desenvolvimento nacional, também está lá como procedimento, promoção do desenvolvimento sustentável. Tá? Também é uma previsão legal, está previsto na Lei 8.000. O que não pode é o sigilo da licitação, seus atos e decisões. Isso aqui não pode ser considerado processo, algo sigiloso. Da proposta apenas. 8. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Trata-se de princípio, quer dizer, deixa eu ver aqui, instrumento convocatório. Trata-se de princípio segundo o qual o licitante não pode descumprir as normas e condições do edital, pois se encontra obrigado a este. É uma afirmação correta, mas vamos ver as alternativas, se não está faltando alguma coisa. Trata-se da obrigatoriedade da administração em cumprir as normas e condições do edital, ao qual se encontra estritamente vinculada, sendo também aplicável aos licitantes. Tá a verdade, mas está mais completo do que o A, né? Então, tanto para a administração, aplicável também aos licitantes. A gente já fica com essa. C. Trata-se de meramente de princípio segundo o qual o vencedor da licitação se encontra vinculado ao contrato celebrado, não sendo possível sua rescisão por ato unilateral. Não é isso o princípio. Isso aqui é verdade. Mas o princípio não é meramente isso. Tá? Essa vinculação, essa obrigatoriedade. A gente vai ver na terceira aula essa rescisão por ato unilateral, que realmente não pode. Só a administração pública que pode rescindir o contrato. O licitante não. Aliás, a gente vê isso em contratos. Todas estão erradas. É a B. É a B porque ele engloba tanto a administração pública quanto o licitante, os licitantes. Tá? Trata-se. O quê? A letra A não está errada. Essa questão deve ter sido do CESP. Essa questão eu tirei, deve ter sido do CESP. Que faz essas coisas assim, de botar uma verdade incompleta, uma meia verdade. A CESP que tem essas né, tiradas aí. Mas é por isso que não pode marcar a ansiedade. Tem que ler tudo para depois verificar. Então, letra B é a nossa resposta. 9. O princípio da adjudicação compulsória. Implica na impossibilidade por parte da administração, fim do procedimento, em se atribuir o objeto da licitação a outro e que não o vencedor. Tá certo. Mas como eu tô com medo já dessas coisas, vamos ver a próxima. Tá certo, mas vamos ver a próxima. Tá? É verdade, dá medo. Dá medo isso aqui. Depois da anterior, não marca mais não. Tal princípio consiste na decorrência do princípio da legalidade, segundo o qual o julgamento das propostas deverá ser feito tal qual fixado no edital, compulsoriamente. Não, isso não é o princípio da adjudicação compulsória. Ele botou um compulsoriamente, às vezes se confundia. Mas aqui é princípio do julgamento objetivo. Tá? Esse aqui é julgamento objetivo. Vou abreviar aqui. Julgamento objetivo. C. Trata-se de princípio essencial, cuja inobservância implica na nulidade do procedimento, segundo o qual a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada, por força compulsória do disposto pelo instrumento convocatório. Não, aqui é o da vinculação ao instrumento convocatório. Perceba que aqui a vinculação ao instrumento convocatório ele só coloca para a administração, né? Aqui, se fosse na questão passada, essa alternativa aqui estava incorreta.
Porque instrumento convocatório vincula os dois. Vincula tanto a administração pública quanto os licitantes. Mas aqui ele traz informação que é verdadeira, mas que não é o princípio da adjudicação compulsória. Essa letra C está falando da vinculação ao instrumento convocatório, que a administração deve seguir, deve obedecer. D, nenhuma das alternativas corretas. Falso. A resposta certa é a letra B. Ou que letra B, letra A. Letra A. Vi riscadinho ali. Letra A. Impossibilidade por parte da administração, fim do procedimento, em atribuir o objeto à licitação a outrem que não o vencedor. Tem que ser ao vencedor. Não configura princípio norteador. De novo, não, né? Não configura princípio norteador do procedimento licitatório. A. Vinculação ao instrumento convocatório. B. Julgamento objetivo. C. Probidade administrativa. D. Igualdade de condições a todos os concorrentes. E. Dispensa e inexigibilidade. E aí? C. Vamos eliminar aqui. Então, A gente sabe que não é, que está lá, né? B também está previsto, um princípio específico. Ficaram em dúvida em C? Foi isso? C e E. Então é D, igualdade de condições. E aí a gente separa C e E, probidade administrativa, dispensa e inexigibilidade. Qual não é um princípio? Está mais ou menos esse pensamento. Porque a gente não viu ainda dispensa e inexigibilidade. Dispensa e inexigibilidade são situações em que a administração pública não precisa licitar. Mas ela não é um princípio. Elas não são um princípio. A pergunta aqui, ó, ele quer saber um princípio. Aqui não é um princípio, é uma situação. Tá? A probidade administrativa não é um princípio específico da lei. Mas probidade é um princípio. Né? Tem a ver com o princípio da moralidade. É você agir com probidade administrativa. Tá? Então, letra E é a resposta. Tudo aqui existe. Tá? Mas só porque essa não é um princípio. Ela pergunta um princípio, que não configura um princípio. 11. A última, né, desse bloco aí. No que tange a licitação, considere. Qualquer cidadão... Aqui, sua pergunta. Eu falei, deve estar até por aqui que ele pergunta um princípio licitatório e não é daqueles específicos. Qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento do procedimento licitatório, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 2. É vedado o estabelecimento de condições que impliquem preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. As proposições citadas dizem respeito, respectivamente, aos princípios licitatórios da... Qual foi que vocês conseguiram identificar mais? A1 ou A2? Primeiro, assim. A2 ou A1? Foi? Sim. Então, A2 é o quê? É vedado... Agora, A2... A2 pode ser quase tudo aí, viu? Como é que vocês identificaram isso aí? Vocês escolheram o pior caminho aí para identificar. Porque assim, A2 a gente sabe que está passeando ali entre isonomia... Primeiro porque isonomia e igualdade é a mesma coisa de nome, só muda sinônimos. São sinônimos. E impessoalidade a gente já viu que está no meio da história aí. Então, o melhor caminho é começar pelo primeiro, tá? Vamos ver. Qualquer cidadão pode acompanhar. Então, qualquer cidadão pode acompanhar o desenvolvimento da licitação, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização do trabalho. Publicidade. Qualquer cidadão pode acompanhar, isso é publicidade, todo mundo pode saber, né? Então isso não é probidade, porque probidade tem a ver com a atuação do gestor público. Isso não é ampla defesa, porque ampla defesa ele tem a ver com a possibilidade de você recorrer se você for injustiçado. Não é legalidade, o quê? Ampla defesa é um princípio Aí a gente entra naquela. Ampla defesa, a gente aplica o princípio da ampla defesa na licitação também, quando, por exemplo, um licitante ele é desclassificado. Aí ele pode recorrer, ele pode produzir provas para provar que ele cumpriu os requisitos. Então isso aí é ampla defesa.
olha, aí é a falta de técnica das questões. Quando ele fala assim, princípio licitatório, englobe todos os princípios da administração pública que se aplicar aqui. Não só o que está nessa lei específico. Vamos englobar o LIMP, porque até mesmo a resposta aqui está no LIMP. Publicidade. Não está na lei de licitação, né? Específica do LIMP, na Constituição. Então, quando ele perguntar princípio, englobe tudo. Englobe tudo, porque eles não têm muita técnica para isso aqui, não. Então, publicidade e igualdade é a nossa resposta, porque a 2 realmente é impossibilidade de preferência em favor de determinados licitantes. É o princípio da igualdade, ou isonomia, ou impessoalidade. O diferencial aqui é a afirmativa 1. Tá? Eu separei aqui um edital de licitação para a gente ver. Identificar alguns elementos. Então, essa aqui é uma licitação na modalidade convite. Essa modalidade de convite, a gente vai ver uma das modalidades de licitação em que a administração pública ela não publica um edital específico, ela convida diretamente certas empresas. É possível ter uma licitação desse tipo, em que ela convida a empresa A, B e C. Ela convida por conta própria. E isso é possível. É quando a gente consome pequenos valores. Então, e aí tem aqui termo de recebimento do convite. A empresa, quando preenchimento com letra de forma. A empresa, quando é convidada, ela assina dizendo que recebeu o convite, tal, para poder participar dessa licitação. Aí, atenção, ao receber este convite, a empresa deverá encaminhar este comprovante devidamente preenchido por meio de e-mail às empresas convidadas. Já são empresas previamente cadastradas que podem participar. E aí ele diz aqui, ó, convite número 29 de 2015, licitação desse ano. Ela está aberta, inclusive, se bobear. Se bobear, está aberta ainda essa licitação. Vai ter a identificação, tal, abertura 12 de maio de 2015. Olha o tipo que ela selecionou, menor preço. Então vai vencer aqui a empresa que oferecer o menor preço. E horário, 10 horas da manhã. Deixa eu ver, a abertura foi 10 horas da manhã. Que cidade é essa? Brasília. Aqui. Os órgãos nacionais abaixo relacionados, que integram o sistema de indústria, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a realização de licitação pela modalidade convite, tipo menor preço, que se regerá pelo Regulamento de Licitações e Contratos SESI do Senai, devidamente publicado no Diário Oficial da União, tal, com posteriores alterações. Tá, lá. Aí tem aqui o SESI, Senai, enfim. Instituto Evaldo Lodi, não sei nem como é pronto, Lodi. Então, quaisquer pedidos de esclarecimentos. Tá, isso aqui não é tão importante, não. Está dizendo quem é que está fazendo a licitação aqui, né? Então, tem o licitador, que é o órgão, o licitante, que é a pessoa jurídica que vier participar da licitação, os concorrentes, a contratada, que é quando ela fechar contrato, e o contratante, que é a empresa, né? Eles aí. Objetos, isso aqui é importante. Qual é o objeto dessa licitação? É a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de pesquisa e análise da concorrência, que deverá conter 3 fases: planejamento, análise competitiva e relatório e base de dados, nas condições e especificações descritas no termo de referência e demais anexos deste edital. Condições para participação. Não pode participar. A gente vai ver o anexo daqui a pouco. Consórcio de pessoas jurídicas, pessoa jurídica impedida de licitar com o SESI, Senai, pessoa jurídica em processo de recuperação judicial. Por quê? Porque ele não preenche o requisito da habilitação. Se ele estiver passando por recuperação judicial, o poder público não quer contratar, porque corre o risco de não ter o serviço prestado, porque ele está em falência. Então, aí tem lá outras condições. Vamos ver o que é importante até aqui para a gente. Olha lá, interessante aqui. Os licitantes no dia e horário, local designados no preâmbulo, apresentarão toda a documentação exigida por instrumento convocatório em 2 envelopes, A e B, lacrados, sigilo, olha o princípio do sigilo das propostas, distintos e opacos. Que palhaçada, não pode ser envelope daquele... normal, quer dizer, opaco é qual? Opaco é aquele marronzinho ou branco, será?
É o pardo, né? Tem que ser o pardo, não pode ser envelope branco. Aí eu pergunto, será que elimina se o cara não entrega? Talvez elimina, viu? Aqui elimina. Seguindo a risca. Distintos e opacos, imagina se ser eliminado por cor do envelope. Identificados no lado externo pelo nome da licitante e número de licitação com os seguintes conteúdos. Envelope A. Então, no envelope ele entrega os documentos, comprovando, e no outro envelope ele entrega a proposta. Então, o primeiro vai lá, entrega os documentos, no segundo envelope vai lá, entrega a proposta. E-mail, telefone, cadê? Aceita participação, integração, tá. Aí primeiro vem a fase da habilitação, a gente não vai entrar nessa parte agora aqui. A habilitação jurídica, que eu falei que tem, a gente vai ver na próxima aula. Qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, não pode ficar devendo tributo nenhum. O poder público ele usa a licitação para meio que impedir que você... impelir que você pague os tributos. Porque se você estiver devendo tributo, você não pode participar da licitação. Muitos autores criticam isso aqui, porque é como se fosse uma cobrança indireta. Então, tá lá, proposta do preço, aqui nos interessa. As licitantes deverão indicar o prazo de validade das propostas, não inferior a 60 dias corridos, contados da data da entrega das mesmas. Então, tem que... a empresa também não é obrigada a manter o mesmo preço a vida toda. Imagina que aquela licitação que eu falei para você, estava comentando, que não é obrigado a licitar. Ele resolve contratar um ano depois com o mesmo preço que a empresa ofereceu um ano atrás. Aí ela não é obrigada também a ficar mantendo o preço ad eternum para a administração pública. Ele pede aí pelo menos 60 dias. A proposta deverá ser cotada por preço total, fixo e reajustável, em moeda corrente nacional, real, em algarismos e por extenso, incluindo todas as contribuições, impostos, encargos, lei trabalhista, fretes, viagens, deslocamento pessoal. Então ele quer aqui tudo, nada mais sendo devido pelo contratante. Tá? Então ele quer saber assim, a empresa não pode inventar historinha depois. Tu tendo gastos com frete, não. Ele quer que a empresa diga logo quanto vai custar tudo, que é o preço que ele vai escolher, se vai pagar ou não. Serão desclassificadas as empresas que não tenham atendido as condições estabelecidas neste item. Então, se não dizer o preço, vai ser desclassificada. Aí, todos os documentos rubricados, julgamento, que nos interessa. Para o efeito do julgamento das propostas, levar-se-á em conta, no interesse do licitador, o menor preço. Então, é o tipo de licitação que ele quer, menor preço. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate será resolvido por sorteio na presença dos interessados. Aqui ele estabeleceu logo o critério de desempate como sorteio. Aí, aqui tem recursos, né? Se quiser recorrer, homologa, adjudica, que é o princípio da adjudicação, aqui, ó. A adjudicação do objeto deste certame dá-se-á após o julgamento final e consequente homologação do procedimento, indicando a licitante vencedora. O licitador convocará a licitante vencedora para assinar o contrato, consignando na convocação a data, hora, local determinados para este fim. O contrato será celebrado com a licitante vencedora desse certame pelo prazo previsto no termo de referência, anexo 1, podendo vir a ser prorrogado mediante acordo entre as partes por intermédio de algum termo aditivo. Então, é interessante que a licitação ela tem que trazer o contrato. Esse edital, ele já traz o contrato, porque a empresa tem que saber todas as cláusulas. Diga. Tá fora em que sentido? Para mais ou para menos, eu quero saber. Não, aí, se a empresa bota um valor muito baixo, o poder público vai obrigar ela a realizar pelo aquele preço. E se ela não realizar por aquele preço, ela que indeniza a administração pública. Porque a administração pública tem multa, ela pode estabelecer multa, provavelmente esse contrato deve ter. Vai estabelecer multa, tem que indenizar, se não for obrigada a prestar o serviço. Tá? A justiça vai determinar que ela faça. Se ela não fizer, ela tem que pagar alguém que faça. Porque vincula. Não. Então aqui tem, aí tem a minuta do contrato, tal, justificativa, finalidade, objeto. Aí tem as fases, né? Entrega o plano do projeto, aplica, tal. Então, para hoje, a gente não vai muito além disso aqui, não. Tá? É mais para a gente ver mesmo, identificar como os princípios eles estão presentes no edital de licitação. Ok? Estou à disposição de vocês. Alguma dúvida?
Né? O 1240, alguém tem dúvida ainda, né? Diga. Olha, tá vendo? Tem... o colega está perguntando a questão da responsabilidade ambiental. Você está falando do desenvolvimento sustentável, aquele princípio, ou da responsabilidade ambiental como um todo? O desenvolvimento sustentável, se eu não me engano, entrou em 2012. Na lei de licitação, ele já existe. Não é novidade aqui. Já existe desde a lei ambiental, enfim, do Plano Nacional do Meio Ambiente, PNM, acho que é de 1990, e outras leis, CISNAMA, CONAMA, sempre existiram essas... Né, sempre não, já existiam pré-estabelecidos. Mas, se eu não me engano, foi em 2012. Na lei de licitação foi em 2012. Foi uma alteração. Foi 2011 ou 2012. Um desses anos aí, é recente. O colega está perguntando assim, nesse começo do edital aqui, já tem dizendo que ele deve confirmar que recebeu o convite por e-mail. Até que ponto isso tem validade jurídica para poder confirmar mesmo? O que acontece? Essas empresas aqui, a gente está vendo em branco esse papel, mas as empresas que vão confirmar são empresas que já estão previamente cadastradas lá no banco de dados. Para elas serem convidadas, para elas receberem esse convite, que é a modalidade de convite, é um tipo de licitação que só 3 empresas participam. Então, assim, já tem 3 empresas do ramo de reforma. Ela já tem habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, tudo lá no banco de dados da prefeitura. Ou município. Aqui é o quê? Município? Foi Brasília, né? Distrito Federal. Então, aqui eles já têm um documento que eles renovam todo ano. Então, esse recebimento aqui é meramente encaminhar. Pelo que eu entendi aqui, além desse documento, ela vai receber esse documento, ela vai assinar, algum representante da empresa vai assinar, esse documento físico volta para licitante, que é o SESI, Senai, enfim, e além disso, eles querem que por e-mail eles recebam. Então, provavelmente, já existe um e-mail cadastrado dessas empresas lá, e aí as empresas vão, pelo e-mail que já está cadastrado, confirmar o recebimento. E a validade é justamente por isso aí. É um procedimento a mais. Sim. Sim, tem que ir. Esse termo aqui, ó, tem que estar presente. Tem que estar presente. Aqui, como ele não falou em nenhum assinatura digital, né, nenhuma certificação digital, eu não sei se eles exigem esse ponto. Poderia exigir, tá? Igual a justiça, quando a gente protocola petição, aí eu tenho uma assinatura digital. E aí eu vou lá, todo documento que eu envio, digito uma senha, e aí já vai tudo assinado, né, digitalmente pelo código. Mas aqui eles não falam isso. Mas de qualquer forma tem que estar, o físico tem que ir. Tá bom. Um abraço. Bom restinho de fim de semana para vocês aí. Tchau.